Gravando? Tá gravando? Ô, Yuri. Aí, Yuri, mais maneira a música ou não? Então eu vou gravar outro, parceiro. Fala, galera. Bem-vindos de volta ao País Cérebro. Eu sou Celso Vieira e hoje nós vamos explorar um dos ministérios mais fascinantes do nosso país, o Ministério da Linguagem. Imaginem só, a linguagem é como se fosse um superpoder. Que nos permite tanto conversar com as pessoas ao nosso redor, como aprender com pessoas que já morreram há milênios. É como se a gente pudesse trocar uma ideia com a galera que escreveu a Bíblia ou que fez a novela do Vale a Pena Ver de Novo. Maneiro, né? E tem mais. Podemos acessar conhecimento acumulado em livros, em redes sociais ou em matérias de jornais. E nós somos os únicos animais do planeta Terra que temos um sistema de linguagem tão complexo e flexível. Procurando Nemo. Dory, Onde é que negócio é esse? ele tá? O que tá fazendo aí? Bom, pelo menos por aqui. Quem sabe quando a gente começar a viajar pelos planetas, encontramos os ETs falantes por aí. Mas falando sério agora, a complexidade da linguagem reside justamente na nossa capacidade de transformar sons aleatórios, que são os fonemas, em palavras para nós formarmos frases e expressarmos ideias complexas e abstratas. Então a gente usa e abusa de símbolos, sons e gestos para fazer a mágica que nós chamamos de comunicação. É o que nos permite ser quem somos. Então pensa comigo, nós usamos sensores do nosso corpo, que são os olhos, o ouvido, o tato, e mandamos essas informações captadas por esses sensores para o nosso cérebro, que processa, compreende e interage, enviando novamente para uma área chamada de córtex motor, que nós vamos falar mais na frente, que é o Ministério do Movimento. No córtex motor é enviado novamente a informação para o nosso corpo, numa sincronia perfeita, faz com que nossos pulmões, laringe, boca, lábios formem os sons da nossa fala, ou então manda a informação para o nosso braço, para a nossa mão, que forma a nossa escrita, ou apenas fazendo um gestinho para vocês. Então, é um ciclo contínuo de percepção, processamento e expressão. A gente começa ouvindo sons aleatórios, é como se estivéssemos ouvindo algum estrangeiro falando uma língua que nunca ouvimos falar na vida. Começamos a dar significado a esses sons, o que chamamos de palavras. E o mais legal, nós conseguimos misturar essas palavras de infinitas maneiras e explicarmos o que a gente quiser, qualquer ideia, qualquer raciocínio. Geralmente adquirimos a linguagem nos primeiros anos de vida, quase sem perceber. Esse processo de aquisição da linguagem é influenciado por fatores genéticos e ambientais. A interação social tem um papel crucial neste processo. Agora vamos falar da escrita. Diferente da fala, nós não aprendemos assim naturalmente não. Precisamos de anos de treinamento. E mesmo assim, não é uma coisa tão fácil. Para você ter noção, cerca de 10% da população mundial é analfabeta ainda. Impressionante, né? Muita gente. A escrita é muito mais complexa porque envolve um processamento de sons, símbolos, gramática e ortografia. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo no nosso Ministério da Linguagem. O Ministério da Linguagem, ele é protagonista quando o assunto é aprender e dominar um novo idioma. Agora vamos acompanhar o calendário de desenvolvimento do Ministério da Linguagem. Com 6 meses de funcionamento, os bebês já começam a balbuciar, que é repetir as sílabas babá, dadá, mamá, e começam a experimentar diferentes articulações. Aos 12 meses já reconhecemos sons e palavras. Mamãe e papai já começam a fazer sentido, algumas palavras vinculadas a objetos. A criança associa sons a objetos e pessoas, demonstrando a compreensão das primeiras palavras. Com cerca de 18 meses, já entendemos cerca de 150 palavras e já falamos umas 50. A criança expande seu vocabulário assustadoramente e já começa a falar suas primeiras frases simples, cerca de 2 palavras. E tem mais. Quanto mais cedo aprendemos um novo idioma, uma nova língua, mais fácil é esse processo. Isso ocorre porque a plasticidade cerebral diminui após a puberdade. O que é plasticidade cerebral? Plasticidade cerebral são as novas conexões que o neurônio faz com outros neurônios quando você está aprendendo alguma coisa. Quando você está aprendendo a andar de bicicleta, por exemplo, ou falar o novo idioma, ou falar a nova linguagem,
essas conexões vão sendo reforçadas, que nos permitem ter mais fluência e habilidade, vamos dizer assim. Ou seja, o período crítico para a aquisição da linguagem se estende até a adolescência, que é quando a puberdade se inicia. Gente, estão gostando do vídeo? Me diz o que vocês estão achando aqui nos comentários e curte e se inscreve, né? Agora vamos conhecer a equipe desse ministério incrível. A área de Broca, a área de Wernicke, o fascículo arqueado, que é uma espécie de tubulação, vamos dizer, de fibra ótica entre a área de Broca e a área de Wernicke. E o giro angular, que é uma meiuca ali de 3 bairros vizinhos, que é o lobo temporal, o lobo occipital e o lobo parietal. Mas eles não trabalham sozinhos, não. Eles estão sempre conectados ali com o Ministério da Visão. E quantos você viu? 14.605 finais. Ministério da Audição e o Ministério do Movimento. É uma parceria e tanto. A área de Broca, localizada no lobo frontal, do lado esquerdo, é responsável pela produção da fala. A área de Wernicke, localizada no lóbulo temporal, um pouquinho mais embaixo, é responsável pela compreensão da fala. O fascículo arqueado é uma conexão entre a área de Broca e a área de Wernicke. É como se fosse um cabeamento de fibra óptica, enviando mensagem em alta velocidade o tempo todo. E para finalizar, o giro angular, que fica no lóbulo parietal, faz conexão com o lobo occipital, que fica o córtex visual, e o lobo temporal, onde fica o córtex auditivo, juntando informações de visão e audição. Então vamos entender melhor essa jornada? O Ministério da Audição capta os sons e envia essa informação para a área de Wernicke, que compreende a informação e transforma as palavras em um significado, compreende o contexto em geral, enviando pelo fascículo arqueado, que é a nossa tubulação de fibra ótica, em alta velocidade para a área de Broca. Lá, as palavras viram uma sequência de comandos para os músculos. Mostre, pinte a cerca. Paul Broca vai ser o maestro de uma orquestra, enviando uma sequência coordenada de comandos para os lábios, língua, laringe e diafragma, produzindo assim a nossa fala, que é tipo uma central de processamento. E de lá segue direto pelo fascículo arqueado, que é aquele cabeamento de fibra óptica, para a área de Broca. De lá segue direto para o tradutor universal Wernicke. Para escrever, essa informação pega o metrô direto para a área de Broca, onde os movimentos são coordenados e enviados direto para os nossos braços e mãos, deixando a mágica acontecer no papel e no teclado. A leitura envolve a decodificação de símbolos visuais, que são as letras, em sons e significados, enquanto a escrita requer a codificação de pensamentos e ideias em informação gráfica. E agora, deixa eu apresentar para vocês 2 VIPs no Ministério da Linguagem: o assessor francês Paul Broca e o assessor alemão Karl Wernicke. Esses caras são tão importantes que eles têm seu próprio gabinete. O gabinete de Broca é responsável pelas funções de produção da fala, enquanto o gabinete de Wernicke fica responsável pela compreensão e entendimento da linguagem. Esses 2 caras fazem parte da história da neurociência. Eles foram os primeiros a descobrirem áreas especializadas no nosso cérebro. Mas nem tudo são flores no país cérebro. Às vezes a pressão sobe e as coisas engrossam, aumentando extremamente o perigo de ocorrer um acidente vascular cerebral, o AVC. Já ouviu falar? Temos 2 tipos de acidente vascular cerebral, o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico acontece quando o encanamento entope, e o hemorrágico é quando o encanamento estoura e faz uma lambança. Vaza líquido para todo lado. Ou seja, o AVC isquêmico é quando alguma artéria do nosso cérebro entope, interrompendo o fluxo de sangue e oxigênio e nutrientes para determinada área do cérebro. O AVC hemorrágico é quando a artéria se rompe e vaza sangue, ou seja, uma hemorragia dentro do nosso cérebro. Um tempinho atrás tivemos um problema sério. Um AVC hemorrágico atingiu em cheio o setor do Paul Broca. Foi uma lambança só. Chegou até a alagar
uma parte da ala esquerda do Ministério do Movimento. Qual foi o resultado? A pessoa ficava com uma dificuldade de falar, de formular as palavras, às vezes até de engolir. Porém, compreendia tudo o que estava sendo dito, obedecia comandos e interagia. É o que chamamos de afasia de Broca. A pessoa fica com uma fala hesitante, agramatismo, que é perda da capacidade de formar frases gramaticalmente corretas, porém a compreensão da linguagem permanece intacta. Um tempinho logo depois, um cano entupiu, causou um AVC isquêmico no setor do Carl Wernicke. Ficamos em alerta total por 48 horas. Por quê? Porque logo depois de um AVC isquêmico, a pressão aumenta muito, corre o risco de termos um AVC hemorrágico e pioraria tudo. Nesse caso, a pessoa falava fluentemente, porém em palavras aleatórias e sem sentido. É o que chamamos de afasia de Wernicke. Aí eu cheguei falando com o cara: oi, tudo bom? Qual é o seu nome? Ah, tá de noite, não sei o que. Fui lá, não, mas tô bem, não sei o que. Eu perguntei o nome do cara, o cara fala a palavra assim, ó. Eu falei, cara, não é possível, isso aqui é rodapé de livro, e tá aparecendo aqui pra mim. É bom que eu posso ajudar, porque geralmente esse tipo de coisa, por ser tão raro, é difícil de diagnosticar. E aí, quando alguém viu e diagnostica, consegue dar o tratamento adequado pra ela. Isso é muito maneiro. A afasia de Wernicke também tem erros gramaticais, porém a compreensão da linguagem fica totalmente comprometida. Depois desse acidente, o setor de Wernicke e Broca ficaram meio bambos e deficientes. Vieram uma equipe de especialistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e tentaram melhorar o desempenho. Eles começaram a chamar gente de outros setores do Ministério da Linguagem mesmo para começar a fazer função da área estragada do cérebro, que seria a nossa plasticidade cerebral. A reabilitação é composta de terapia da fala e da linguagem, com o intuito de recuperar as funções de linguagem perdidas. No final das contas, o presidente do País Cérebro mandou renovar tudo. Tirou toda a parte danificada e mandou para reciclagem. E fez um gabinete novinho para Broca e para Wernicke. Agora, com encanamento renovado e limpinho, o ministério funciona até melhor do que antes. E aí, galera, incrível como o nosso cérebro lida com a linguagem, né? Da próxima vez que vocês falarem, lerem ou escreverem, vocês vão lembrar de todo esse mecanismo acontecendo dentro aí da sua cachola. Nos próximos episódios exploraremos mais ministérios do nosso país fascinante cérebro. Se você caiu de paraquedas nesse episódio, assista os episódios anteriores e se inscreva aqui no canal. Valeu!